Fala galera, aqui é o Moa e hoje a gente vai falar como que tá a situação dos times aí que estão na corda bamba da Conferência Leste e Oeste entre a classificação direta para os playoffs ou a disputa do play-in. Então, bora lá! E a gente tá chegando aí no final da temporada regular 2021 da NBA, onde todos os times aí da Conferência Leste e Oeste faltam 5 ou 6 jogos para fechar e a disputa para ver quem classifica direto e quem vai pro play-in tá acirradíssima. E hoje a gente vai começar o primeiro episódio dos 3 que a gente vai fazer comentando sobre como que tá essa disputa pro play-in, quais times estão ali na corda bamba e quais jogos faltam para eles realizarem e é lógico, né? Se eles estão chegando próximo do play-in, se eles já vão classificar direto ou se realmente não vão se classificar para os playoffs. Vamos começar então nesse primeiro episódio falando como que tá a situação das conferências Leste e Oeste. Vamos começar falando da Conferência Leste. E a gente sempre comenta, né, que a Conferência Oeste é mais difícil que a Conferência Leste. Porém, a disputa aí para essa corda bamba do play-in tá muito mais acirrada na Conferência Leste. Nessa conferência a gente tá com 9 times ali que podem brigar ali por essa disputa. Olha que doideira, o New York Knicks hoje, no dia 8 de maio, o dia que eu tô gravando esse episódio, ele tá na 4ª posição do leste e se o New York Knicks perder os próximos 5 jogos que restam para eles podem cair de 4º para 9º. Eles vão disputar o play-in, porém de uma classificação direta com mando de quadra, lembrando que os times que têm mando de quadra são os 4 primeiros de cada conferência. Então, de um mando de quadra, o Knicks pode cair para a 9ª posição e tentar uma disputa ali de play-in para buscar uma vaga nos playoffs. Então olha só como tá bem disputada na Conferência Leste. Agora, o contrário também pode acontecer na Conferência Leste. Por exemplo, o Washington Wizards, que vem melhorando principalmente nessa reta final da temporada regular. O Wizards, que tá em 10º hoje, se eles ganharem os 5 jogos que faltam, e é lógico, algumas combinações de resultados aí, eles podem sim se classificar na 6ª posição. Então olha só, o Wizards que estava em 10º, quase não entrando ali na faixa do play-in, que é do 7º ao 10º, eles podem pular para 6º e sim se classificar direto para os playoffs. Mas vamos lá falar rapidinho dos times do leste e quais são os próximos jogos aí até a gente lançar o segundo episódio. E vamos começar falando do New York Knicks, que estão em 4º lugar aí na Conferência Leste. O Tom Thibodeau tá fazendo um trabalho incrível na liderança aí como head coach no New York Knicks. Pô, quem que esperava que esse time do Knicks ia estar brigando aí, principalmente na 4ª posição da Conferência Leste? O Knicks, até a gente gravar o segundo episódio, o Knicks só vai jogar um jogo, que é no dia 9 de maio, eles vão jogar contra o Clippers, então vai ser meio difícil, com certeza, esse jogo, mas eu tô acreditando mais no Knicks, porque o Clippers já tá garantido ali, pelo menos no top 4 da Conferência Oeste. Então, e a gente sabe que o Clippers é cheio de fazer aqueles load management, time management ali, de alguns jogadores que a gente sabe que o Kawhi, principalmente, né, às vezes tiram o pé um pouquinho durante a temporada regular, e como eles já estão garantidos aí pelo menos no top 4, talvez eles façam. E o Knicks está empolgado, estão em 4º lugar, e eles estão querendo mais, estão querendo garantir essa classificação direta para os playoffs. Então, tô apostando mais no Knicks aí. Agora a gente tem o Atlanta Hawks, que também teve uma retomada bem grande aí nessa temporada regular do leste. O Hawks também só tem um jogo até a gente gravar o segundo episódio, vai ser com o Washington Wizards no dia 10 de maio. E caso o Hawks perca essa partida, eles podem cair uma posição para 6º e ficar na berlinda ali para entrar para o play-in. E, dizendo de novo, o Wizards a gente vai falar um pouquinho depois, mas eu tô acreditando mais do que esse Hawks aí, porque o Wizards está embalado, né? Então eles estão empolgados. Agora, em 6º e em 7º na Conferência Leste, a gente tá o Miami em 6º e o Boston em 7º. Eles há algumas semanas aí estão trocando posições entre 6º e 7º e a gente vai ter o jogo aí, no dia 9 de maio, a gente vai ter um confronto direto entre Boston e Miami. Além de que foi a final da Conferência Leste de 2020, então é uma revanche, eles estão disputando olha só que emblemático, final da Conferência Leste do ano passado, e agora eles estão disputando uma posição direta entre 6º e 7º. E não só isso, quem está em 6º classifica direto para os playoffs e quem está em 7º disputa um play-in. Então deixa mais quente ainda esse jogo. Sem dúvida nenhuma, se eu fosse falar aqui, torcedor ou não, eu sou torcedor do Miami, né? Mas você sendo ou não torcedor de um dos dois times,
esse jogo do dia 9 de maio entre Miami e Boston tem tudo para ser um jogão. Agora vamos falar do Charlotte Hornets, eles estão em 8º lugar, tiveram a volta aí do LaMelo Ball, que estava com uma lesão, e eles jogam só que no dia 9 de maio, até o nosso próximo episódio aqui, contra o Pelicans. E o Pelicans que infelizmente tá aí com o Zion Williamson com uma fratura no dedo da mão esquerda e ele tá fora aí por tempo indeterminado. Então é uma pena, porém o Hornets com certeza vai aproveitar isso e, lógico, né, sem o Zion vai cair muito o Pelicans, então eu tô confiando aí no Hornets para esse jogo. Em nono a gente tem o Indiana Pacers que joga no dia 8 contra o Wizards e no dia 10 contra o Cleveland Cavaliers, e eu honestamente nem sei como o Pacers está nessa nona posição aí. A gente sabe, né? O começo de temporada e o meio ali eles mandaram bem, ficaram até na 4ª posição, 5ª ali. Só que, eles estão tão mal, então eu não tô acreditando nem contra o jogo contra o Cleveland, que tá lá atrás na tabela, eu não tô acreditando neles. E agora a gente tem o Washington Wizards aí, que tá numa retomada aí grande no final aqui da temporada regular, estão mandando bem pra caramba. O Westbrook tá ganhando mais lado aí que o Bradley Beal nesse time do Washington Wizards. E o Raulzinho tá jogando pra caramba, fez o seu career high nessa semana, inclusive, da hora demais. A gente tem o Didi agora lá no Pelicans, tem agora o Raulzinho aí mandando muito bem. O Didi não estreou ainda, porém o Raulzinho já quanto mais brasileiro melhor, né? Então, e o Raulzinho tá jogando muito bem. O Wizards que tá em 10º lugar, e eles jogam dia 8 contra o Pacers, que a gente acabou de comentar, e eles jogam no dia 10, como a gente falou também, contra o Atlanta Hawks. E o Wizards, como tá bem embalado, eu tô acreditando bastante neles para esse jogo. Então, contra o Pacers eu acredito que vai ser até fácil, contra o Hawks vai ser um pouco mais difícil, mas tô apostando neles aí. E agora a gente tem o Chicago Bulls na 11ª posição. O Chicago Bulls que vai jogar no dia 9 de maio aí contra o Detroit Pistons. E o Bulls tem que ganhar para sonhar em uma classificação para o play-in entre 7º e 10º ali, já que eles estão em 11º. E assim, é a situação perfeita para o Bulls ganhar e tentar brigar ali, sonhar com a entrada pro play-in, porque ele vai jogar contra o Pistons, que é o último colocado aí da Conferência Leste, né? Então, se não ganhar do Pistons, aí, pode esquecer o play-in e vai ficar bem difícil. E para fechar a Conferência Leste, a gente tem o Toronto Raptors, que tá em 12º aí, e eles jogam hoje, no dia 8 de maio, contra o Memphis Grizzlies. E assim, o Memphis com o Ja Morant estão, embalados ali, e eu acho bem difícil o Raptors acabar ganhando, mesmo. Se bem que também o Raptors acabou de ganhar ali do Lakers e estão empolgados. Mas o Memphis está muito bem também. E assim, pro Raptors sonhar com o play-in, assim como o Chicago Bulls, eles têm que ganhar. Não tem meio termo, não tem margem para erro. Tem que ganhar e ganhar ou ganhar. E esse jogo vai ser bem difícil, muito mais difícil do que a situação ali do Bulls, que vai jogar contra o Pistons, né? O Raptors agora jogando contra o Memphis, vai ser bem difícil esse jogo. E agora, para fechar aqui esse primeiro episódio, vamos passar rapidinho pelos times aí que estão na corda bamba da Conferência Oeste. Já na Conferência Oeste, diferente da Leste, a gente tem um pouquinho menos de times na corda bamba, mas também não, com uma diferença não tão grande, né? Na Conferência Oeste a gente tem 8 times nessa corda bamba. O primeiro deles aí é o Dallas Mavericks, que teve uma retomada nesse final de temporada também. Eles estão em 5º lugar na Conferência Oeste e eles têm um jogo no dia 9 de maio contra o Cleveland. E assim, fácil vai ser a vitória, né? Pelo amor de Deus. E agora vamos falar do Portland Trail Blazers, que estão na 6ª posição. Eles têm 2 jogos aí até o nosso segundo episódio. No dia 8 contra o San Antonio Spurs e no dia 10 com o Houston Rockets. Com o Houston Rockets também acredito aí que vai ser uma vitória fácil do Portland. Já contra o Spurs, eles estão ali meio que nessa disputa, o Spurs mais para trás, mas eu acho que vai ser um jogo bem difícil, porque o Spurs também vem galgando ali passinho a passinho para tentar chegar nesse play-in aí. Agora a gente tem o Lakers em 7º colocado, assim como na Conferência Leste a gente tem o Miami. Olha, os 2 finalistas da NBA, ó, Miami lá na 6ª posição brigando pela 7ª, e agora a gente tem o Lakers aqui em 7º também. Talvez um dos motivos disso seja o tempo curto, né, de descanso que eles tiveram entre a temporada 20 para a temporada 2021, Miami Lakers, né? Porque eles acabaram chegando na final. Então, o atual campeão da NBA aí, o Los Angeles Lakers, tá numa difícil, com o LeBron ainda machucado. Ele até tentou voltar aí essa semana, mas resolveu poupar aí, porque,
é melhor poupar o LeBron do que ele sair de vez para não jogar o resto da temporada, né? Ainda mais no final da carreira como ele tá, então tem que cuidar bastante do LeBron aí. Então o Lakers, olha só, nos últimos 10 jogos eles ganharam 2 e perderam 8. E nos últimos 5 jogos eles ganharam 1 e perderam 4. Então, meu, a situação tá difícil do Lakers. E eles têm só um jogo aí até nosso segundo episódio, que é no dia 9 de maio. E adivinha contra quem que é? Só o Phoenix Suns, que tá aí disputando entre primeiro e segundo lugar da Conferência Oeste contra o Utah Jazz, que também tá muito bem. Então, assim, não vai ser um jogo fácil. O Anthony Davis vai jogar, o LeBron não vai jogar. Meu, tá difícil pro Lakers, viu? Agora a gente tem o Golden State Warriors em 8º lugar. Eles têm um jogo no dia 8 agora de maio contra o OKC, que é hoje, né? E no dia 10 de maio contra o Utah Jazz. Então o jogo contra o OKC acredito que seja um pouco mais fácil. Porém, o jogo contra o Utah Jazz aí, que hoje tá em primeiro na Conferência Oeste, vai ser bem difícil. Então, o Golden State Warriors tá em 8º, tem que lutar aí. Pelo menos contra o OKC tem que ganhar. Agora o Memphis, que tá em 9º lugar, eles vão jogar contra o Raptors hoje, no dia 8 de maio. O Raptors, que também tá brigando lá na Conferência Oeste, lá em 12º lugar, para entrar ali no play-in. Então, acredito que vai ser um jogo muito bom, porque os dois times estão disputando. E eles vão jogar no dia 10 de maio contra o Pelicans. Apesar de não ter o Zion, né, como a gente comentou. Então eu acredito que eles vão ganhar esse jogo assim, porque o Pelicans, apesar de ter um time bom, o Zion vai ser uma perda bem grande. Agora vamos falar do San Antonio Spurs, que estão aí na 10ª posição. No dia 8, que é hoje, eles vão ter um jogo aí contra o Portland Trail Blazers, que a gente comentou lá atrás. E no dia 10, eles vão ter um jogo dificílimo contra o Milwaukee Bucks. Talvez assim, mesmo que eles percam pro Portland, talvez eles ganhem até do Bucks, mesmo sendo um jogo difícil. Por quê? O Bucks também tá garantido aqui na Conferência Leste, né? Então talvez eles tirem um pouco a mão desse jogo, até para descansar alguns jogadores no final da temporada regular. Então, caso, assim, o ideal seria ganhar dos dois, né? Do Portland e do Bucks. Mas caso percam, eu acredito que o jogo do Bucks, o Bucks vai tirar um pouquinho a mão. Agora vamos falar do Pelicans, que dá em 11º lugar aí no Oeste. Eles que estão fora da zona do play-in aí por enquanto, entre 7º e 10º. Eles têm um jogo amanhã, dia 9 de maio, contra o Hornets. E no dia 10, depois de amanhã, contra o Memphis Grizzlies. Assim, a situação deles está bem complicada, como a gente veio comentando aqui durante o episódio, porque o Zion Williamson aí fraturou o dedo da mão esquerda e está fora por tempo indeterminado. Então a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então, com a saída do Zion, apesar desse time estar muito bom nesse jogo contra o Hornets e contra o Memphis, cara, são dois times que estão brigando também, como a gente comentou aqui durante o episódio. Então, assim, dos 3 times, Hornets, Memphis e Pelicans, o que eu boto menos fé é o Pelicans por conta dessa saída do Zion. E agora, para fechar a Conferência Oeste e fechar aqui o episódio, o Sacramento Kings está em 12º lugar. Eles só tem um jogo amanhã, no dia 9 de maio, contra o OKC. E assim, mesmo que o Kings ganhe, a situação do Sacramento Kings, provavelmente talvez nos outros episódios a gente nem fale deles, porque talvez eles não vão estar mais na briga. Eles têm que ganhar pelo menos 4 dos 5 jogos que restam para eles, além do que uma combinação de resultados dos outros times. Os times estão em 11º, 10º ali, tem que perder todos os 5 jogos. Então assim, bem difícil a gente falar de novo do Kings nos outros episódios. Então é isso, galera. Eu vou deixar mais 2 vídeos aqui para você continuar no canal. Se você chegou até aqui, dê um like se gostou do vídeo e se inscreva no Rebodank para você ficar sempre alerta quando a gente lançar um episódio novo. E é lógico, né? Ajudar a gente a disseminar cada vez mais o basquete no nosso Brasilzão aí afora. Então é isso, valeu, falou!